Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de ecologia que eu estou gravando aqui para o canal. Vou falar um pouco sobre estrutura populacional e eu quero apresentar a vocês, nesta que é a primeira aula de uma disciplina de ecologia de populações, alguns conceitos básicos sobre o princípio da população na ecologia, sua estrutura, processos de distribuição espacial, como as populações se comportam de acordo com o ambiente onde elas estão localizadas. E eu vou fazer isso apresentando o PowerPoint que eu tenho preparado para vocês. Espero que gostem, deem esse feedback para que eu possa melhorar cada vez mais na produção de vídeos para vocês, ok? Muito bem, aqui nós temos a tela do computador, onde eu trago primeiro uma definição de população. Uma população pode ser definida como qualquer grupo de organismos da mesma espécie que ocupa um determinado espaço e funciona como parte de uma comunidade biótica. Essa é a definição de Audun e Barré, de 2011, talvez a definição mais comum para a população. A pergunta que eu quero responder neste momento, e para isso eu vou usar aqui alguns slides de um grande mestre meu, professor Ângelo Agostinho da UEM, é por que indivíduos de uma dada espécie estão presentes em um local e ausentes em outro? A questão eu quero exemplificar com essa espécie de peixe, o salmão do Pacífico. Esse organismo ele tem suas populações naturais distribuídas no Oceano Pacífico. Aqui vocês podem ver os peixinhos aparecendo aqui no Oceano Pacífico, e foi feito um experimento de introdução dessa espécie no Oceano Atlântico, tanto aqui na costa leste dos Estados Unidos, quanto aqui na costa leste da Argentina. E esse experimento de introdução ele falhou. Essa espécie não se adaptou a este local. Então, qualquer fator que ocorre neste local, e aí pode ser um fator limitante, que impede que esse organismo esteja no Oceano Atlântico, por mais que a latitude seja bem parecida. Esse é outro exemplo, a abelha africana, a Apis mellifera scutellata. Essa espécie tem uma história bem interessante. Ela foi trazida aqui para o Brasil de forma experimental em 1957. Um pesquisador ele fazia um experimento em laboratório da espécie e houve um escape acidental. Essa espécie ela teve uma expansão, um crescimento populacional intenso. Em 63 ela já ultrapassou as barreiras do estado de São Paulo. Aqui em 1968 ela já estava no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. Em 1978, 79 ela já estava praticamente ocorrendo em toda a América do Sul. Foi encontrada em 88 aqui, chegando no México, e chegando aqui nos Estados Unidos em 1991. Vocês vejam que num histórico aí de 30 anos, a espécie acabou por aumentar a sua área de distribuição, que naturalmente era lá da África, para toda a América Latina. Uma história de expansão da área de vida dessa espécie de muito sucesso. Então a gente pode pensar em duas possibilidades aqui, e aí eu uso esse exemplo do professor que eu acho brilhante. Se você pega um organismo, uma espécie que ele representou por esse pássaro, observe que essa espécie está distribuída dentro de uma área real, que a gente chama de limites da área real. Se você retira essa espécie e leva ela para uma outra área, e ali ela consegue se reproduzir e crescer, como foi o caso da abelha africana, nós dizemos que ela tem uma área potencial maior do que a real, que alguma coisa está impedindo que ela chegue nessa área potencial. Diferente do que aconteceu com o salmão do Pacífico, que aqui no caso do exemplo seria o transporte desse organismo para uma área, mas com uma consequente falha reprodutiva.
e aí a área real, o limite da área real é o mesmo que o limite da área potencial. As conclusões que a gente pode tirar desse primeiro caso é que esse pássaro ele provavelmente não tinha acesso a essa nova área, como seria o caso da abelha africana, ela não atravessava o Oceano Atlântico e por isso ela não ocorria aqui no Brasil. Em outros casos, pode ser que a própria espécie não reconheça a nova área como adequada, então haveria uma falha no reconhecimento da área como adequada. Já no caso 2, muito provavelmente o que ocorreu quando essa espécie foi levada para essa outra área foi que interações com outras espécies ou fatores físicos e químicos ambientais impediram o sucesso reprodutivo da mesma nesta área, limitando um pouco mais a sua área de distribuição. Então a gente pode trabalhar aqui o conceito de limitação da dispersão. A gente considera que uma espécie está ausente em um determinado local, primeiro, devido à dispersão propriamente dita. Então, se ela não consegue chegar ao local, nós dizemos que a limitação é a própria dispersão dessa espécie, porque a área é inacessível, seja porque ela é intransponível por uma barreira geográfica, um rio, um oceano, uma montanha. Mas se não for esse o caso, se a área for realmente acessível, a gente pode pensar no comportamento da espécie. E aí a gente pode trazer aqui o conceito de seleção de habitat. Pode ser que a espécie não se interesse, por alguma razão, por aquele habitat de forma comportamental. Se ainda não for por isso, a gente tem que considerar outras espécies. Se nesta área o que está limitando a chegada da espécie são outras espécies, a gente tem que considerar as interações, a predação, o parasitismo, a competição, as doenças, que podem impedir o sucesso reprodutivo dessa espécie nesta nova área. Ainda, se não for esse o caso, a gente considera, por fim, os fatores físicos e químicos. Os fatores químicos seriam água, oxigênio, salinidade, pH, nutrientes, enquanto os físicos seriam temperatura, luz, solo, fogo, umidade. Então a gente tem aqui uma questão importante para considerar das razões ou dos fatores que limitam a dispersão de uma população. Isso é o que mantém a espécie, a população dentro da sua área de distribuição. Então eu quero colocar aqui para vocês alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de distribuição ou abrangência geográfica, que é a área geográfica ocupada por uma população, considerando todos esses fatores que a gente acabou de ver. O tamanho da população é o número de indivíduos dessa população e a estrutura populacional são os diversos atributos de uma população que nós vamos tratar em aulas futuras. Dentro da distribuição ou abrangência geográfica de uma população e considerando os motivos pelos quais ela ocorre nesta área, eu quero tratar com vocês o conceito de distribuição espacial. Como os organismos da população estão distribuídos na área de abrangência geográfica. A distribuição espacial, também chamada dispersão dos indivíduos, reflete a heterogeneidade do habitat e as interações sociais entre as espécies que ali ocorrem. Nós temos 3 padrões de distribuição espacial que a gente precisa considerar aqui. Esses são os principais, o padrão agrupado, o randômico e o uniforme. Vamos pegar esse primeiro padrão, que é o agrupado. As distribuições agrupadas podem resultar da predisposição social de formar grupos, por exemplo, animais que andam em bandos, isso é uma predisposição social, ou ainda podem resultar de recursos que estejam agregados, isso faz mais sentido para plantas que têm pontos, regiões que têm maior umidade ou maior quantidade de nutrientes, ou ainda a tendência da progênie de permanecer próximo aos
genitores, e aí vem a ideia e o conceito de animais que possuem cuidado parental. Essa é a distribuição agrupada. Percebam que os indivíduos da população, eles ficam próximos uns dos outros. Aqui eu tenho uma imagem, observem que estas populações elas são bastante agrupadas, as árvores aqui de folhas mais amareladas, diferente das que estão com as folhas ainda verdes, diferentes destas aqui que já estão sem folhas. Aqui eu trago um exemplo real. Isso aqui é um trabalho que eu desenvolvi durante a minha graduação. Eu fiz todo um levantamento de biodiversidade nesta área quadriculada, que corresponde aqui na imagem aérea a essa mancha de vegetação. O que me intrigou foi a distribuição dessa espécie aqui, que é a Cecropia paxtá, que é o imbaúba. Observem que no desenho que eu fiz aqui, a maioria esmagadora dos indivíduos ocorre nessas 9 parcelas aqui. Então, a população está bastante agrupada. Quando eu fiz um perfil do solo da região, eu observei que existe uma zona mais próxima do lençol freático, justamente aqui na região onde ocorrem as embaúbas. E isso pode ter total relação com o fato dessa população estar agrupada, porque o recurso que a espécie mais precisa, por ela ser uma espécie caracteristicamente de áreas úmidas, né, ela precisa de umidade. Então aqui ela encontrou a umidade que ela precisava para se desenvolver. Outro padrão de distribuição é a distribuição uniforme, que surge mais comumente de interações diretas entre vizinhos. Aqui é um caso de distribuição uniforme em uma população de plantas, espécies herbáceas. O que está acontecendo aqui é que elas não se encontram, elas estão distribuídas de forma mais homogênea justamente para não competir pelos recursos. Então a gente tem zonas intermediárias em que não há a competição direta e por isso essa distribuição homogênea. E por último, o padrão de distribuição randômico. E aqui eu tenho que dizer que é um padrão de distribuição muito difícil de existir na natureza, porque na natureza os indivíduos raramente são livres, tanto da influência dos outros indivíduos ou até mesmo das influências ambientais. Então, dificilmente nós vamos observar um padrão randômico, totalmente randômico de distribuição. Uma menção honrosa aqui é um quarto padrão de distribuição espacial, que é o padrão de distribuição em gradiente, que considera os gradientes ambientais como fator preponderante para a distribuição de uma população. Aqui no topo a gente tem um exemplo de uma população que ela vai se tornando mais rarefeita, dependendo da variação ambiental. Aqui poderia ser, por exemplo, umidade. Quanto menor a umidade, menos essa espécie ocorre. Aqui eu tenho um exemplo desse pássaro aqui, que é o chupim versus o canário. O chupim é uma espécie parasita, que é parasita de ninhos de canários. Aqui a gente tem a porcentagem de parasitismo dos ninhos contra a distância da borda, né? A distância da cultura agrícola dessa região. Então, quanto mais próximo da borda, maior é a porcentagem de parasitismo de ninhos. Esses números aqui representam o tamanho das amostras, ok? Então, a porcentagem de parasitismo pelo chupim, ela é diretamente proporcional à proximidade com a borda, porque essa é uma espécie que naturalmente vive em áreas abertas, em áreas de agricultura. Então, quanto mais você penetrar para o interior da floresta, menor vai ser a incidência do
próprio chupim, consequentemente menor vai ser o parasitismo dos ninhos. Isso também representa um padrão de distribuição em gradientes. Muito bem, pessoal, é isso que eu tinha para contar para vocês sobre essa parte introdutória da ecologia de populações, o conceito e a distribuição espacial dessas populações. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante o vídeo e contribuam dando feedbacks para que a gente possa melhorar a produção aqui. Um forte abraço e até a próxima!